Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 1, Cristianismo e Espiritismo. Módulo 2, O Cristianismo. Roteiro 12, Conversão e Missão de Paulo de Tarso. Nesta aula nós vamos conhecer sobre Paulo de Tarso. Vamos conhecer a figura de Saulo de Tarso e a jornada que levou à sua transformação de Saulo para Paulo e a sua conversão do judaísmo para o cristianismo e também a sua transformação de perseguidor dos cristãos para o maior divulgador da mensagem do Cristo. Tópico 1. Dados biográficos de Saulo de Tarso. Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, Gálatas, capítulo 1, versículos 15 a 23 e Efésios, capítulo 3, versículos 1 a 6. Em razão do devotado trabalho evangélico que realizou junto aos povos pagãos, nasceu em Tarso, capital da Cilícia, no início do século I da nossa era. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 11, 21 a 39 e 22, versículo 3. Recebendo o nome hebraico de Saulo, fazia parte de uma família judaica helenística da tribo de Benjamim. Filipenses, capítulo 3, versículo 5, Romanos, capítulo 1, versículo 11, cujos integrantes eram judeus da diáspora. Na infância, aprendeu sobre a sua herança judaica na sinagoga local de Tarso. No entanto, obteve os estágios finais de sua educação religiosa em Jerusalém, sob a orientação do rabino Gamaliel. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34 e capítulo 22, versículo 3. Era também cidadão romano por ter nascido numa província de Roma. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos 25 a 28 e 23 e 27. A Cilícia era um distrito da Ásia Menor, situado próximo da Síria, pertencendo à província de Acaia. Tarso era uma cidade da Cilícia, hoje pertencente à região da Turquia. E nessa cidade, muitos judeus fugiram para lá em razão da diáspora. E essa cidade foi a cidade natal de Saulo, que depois viria a se tornar Paulo de Tarso. Tarso era uma cidade pujante. Na época, contava com cerca de 500 mil habitantes, ou seja, uma cidade de grande porte. E era uma cidade cosmopolita, porque recebia pessoas de todas as regiões. Ela estava sob a administração romana e era uma das principais cidades fora ali do território de Roma, que pertencia ali ao Império Romano. E essa cidade, ela era uma cidade que não só circulava muitas riquezas em razão do seu porto, mas também que contava com uma forte intelectualidade, uma forte cultura. Por isso, essa cidade favoreceu muito a educação de Saulo de Tarso. Paulo possuía poderosa inteligência e considerável cultura, fatores que muito favoreceram em suas viagens missionárias. Falava fluentemente o grego, o latim, além do hebraico. Elevado à posição de doutor da lei, vivia em Jerusalém, desfrutando do prestígio que a posição lhe impunha, junto ao sinédrio e em razão das relações de sua família. Como vemos, a condição de Saulo de Tarso, possuindo não só um berço familiar, que lhe favorecia uma posição política importante, um prestígio, como também ele teve a oportunidade de estudar várias línguas, principalmente o grego, que era a língua que ele mais sentia vontade de utilizar, como ele também pôde aprofundar o estudo do próprio judaísmo, das próprias leis mosaicas e também o estudo de filosofia, o estudo que era possibilitado na época só para as pessoas nobres, e Saulo de Tarso teve acesso a esse estudo. Tópico 2.
A perseguição de Saulo de Tarso aos cristãos. Com a morte de Estevão, a vida do impetuoso doutor da lei sofre profunda e irreversível transformação. Alucinado por descobrir que Estevão é o mesmo Gesiel, irmão desaparecido da sua amada noiva Abigail, vê desmoronar os seus sonhos matrimoniais. Abigail, por outro lado, afastada de Saulo, se converte ao cristianismo, recebendo de Ananias as luzes sagradas da nova revelação. Não muito tempo depois da sua conversão ao cristianismo, Abigail cai irremediavelmente doente, vindo a morrer nos braços de um Saulo enlouquecido de dor. Como vimos na última aula, Saulo teve um papel fundamental na condenação, apedrejamento e morte de Estevão. Só que a vontade de Saulo de perseguir os cristãos, ela foi abalada nesse momento em que Estevão, já morrendo, ele perdoa Saulo e ele descobre ainda que Abigail, a sua amada noiva, era irmã de Estevão. Após esse fatídico encontro, Abigail, ela rompe a relação com Estevão e não só isso, Abigail se converte ao cristianismo através das palavras dos ensinamentos de Ananias. Com o rompimento da relação, o que acontece é que Saulo, ele fica profundamente frustrado e ele inicia uma perseguição mais árdua, mais intensa aos cristãos, justamente porque ele colocava em Cristo e aos seus seguidores todo o resultado da frustração dos seus sonhos, que era o casamento com Abigail. Ensandecido pela dor, o orgulhoso fariseu transferiu sua mágoa e revolta para Jesus e para seus seguidores. Elabora então um plano de perseguição aos cristãos, especialmente dirigido a Ananias, responsável direto pela conversão de Abigail. Posteriormente, apresenta esse plano ao Sinédrio, esclarecendo que, a despeito da paz reinante em Jerusalém, obtida pelo encarceramento dos principais líderes da Igreja do Caminho, o mesmo não acontecia nas cidades de Jope e Cesareia, onde eram frequentes os distúrbios provocados pelos adeptos do Cristo. Saulo então organiza um plano e apresenta esse plano para o Sinédrio. O plano consistia em erradicar definitivamente o cristianismo. Saulo, ele apresenta então esse plano e diz que era necessário não só atuar em Jerusalém, mas como atuar em outras cidades onde os cristãos causavam, segundo Saulo, problemas no comportamento, problemas na cultura judaica. Entre essas cidades, aponta Saulo aquela onde se encontrava Ananias, aquele a quem Saulo devotava especial ódio, justamente porque foi aquele responsável pela conversão de Abigail. Além disso, Saulo alimentava todo o ódio à figura de Jesus, porque considerava que ele era o único responsável por todos os problemas que ele experimentava em sua vida, não entendendo que, na verdade, os problemas experimentados residiam no orgulho que ele, Saulo, alimentava. O seu forte orgulho fazia com que ele não enxergasse a beleza das palavras e dos ensinamentos do Cristo. Tópico 3. A conversão de Saulo de Tarso ao cristianismo. O plano de Saulo foi totalmente aceito pelo Sinédrio, que lhe concedeu liberdade para agir livremente. As ações de Paulo, antes da sua conversão iniciada propriamente na estrada de Damasco, foram guiadas por uma consciência mal informada. Assume a postura do inquisitor religioso, que não oferece espaço mental para as orientações superiores ou para ponderações justas proferidas por amigos, por exemplo, as de Gamaliel. Não satisfeito com a perseguição que promoveu em Jerusalém, pediu cartas ao príncipe dos sacerdotes para aprisionar nas sinagogas de Damasco os cristãos que ali buscavam abrigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 a 12. Saulo então se dirigia a Damasco com mais alguns soldados, pronto para
pegar Ananias, capturá-lo, subjugá-lo e condená-lo. E ainda outros cristãos que estivessem ligados a Ananias. Enquanto ele caminhava para Damasco, ele só pensava em Estevão, na postura de Estevão, na sua serenidade, na sua altivez. Pensava também em Abigail, como Abigail se mostrava serena, apesar de tudo o que havia acontecido, e ele tentava entender todas as pessoas que ele perseguiu e que continuavam defendendo e seguindo a Cristo, como aquelas pessoas poderiam sustentar tamanha fé? E ele, alimentando todo aquele ódio, todo aquele rancor, seguia o caminho. E já se aproximando de Damasco, ele, conspurgido, magoado, sofrendo, aturdido por tudo que havia acontecido, ele começa a indagar a Deus qual era o propósito de tudo aquilo. Até que de repente ele vê surgir uma luz. Essa luz que ele vê surgir se mostra de uma forma tão intensa e de repente ele vê um homem, a Nazarena, um homem ali com uma roupa, uma túnica branca, e ele percebe que os outros não estavam vendo, era apenas ele. Ele então, aturdido por aquela cena, ele cai de seu cavalo. Então, essa figura, esse homem, simplesmente se dirige a Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo pergunta: quem és tu? E ele responde: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Saulo então fica completamente perdido, porque ele vê então que era verdade. Ele vê que Jesus, ele não pereceu na cruz, Jesus continuava vivo, continuava no reino dos céus. E aquele homem apenas se dirige amorosamente a Saulo e vê então que Jesus verdadeiramente era amor. Então Saulo diz: que queres que eu faça? E Jesus diz: vá até a cidade, lá você vai encontrar quem vai lhe orientar e o que você vai ter que fazer. Só que logo após essa visão, Saulo fica completamente cego. E os soldados acham que ele enlouqueceu, porque ele fala da visão dele, só que eles não viram nada, viram Saulo falando com nada. Apenas quem viu a figura de Jesus era Saulo. Acaba que então ele é conduzido a Damasco e fica lá por 3 dias sem enxergar. Ananias então, em sonho, ele tem a visão de que um anjo aparece para ele e diz que ele deveria procurar Saulo e deveria auxiliar Saulo. E assim faz. Ananias então, aquele que era o perseguido, se torna o cuidador de Saulo. Ele vai ali, presta os cuidados a Saulo, começa a falar de Saulo sobre Jesus, começa a apresentar os ensinamentos do Cristo. E Saulo, então, ele que já estava ali, bastante sensibilizado por tudo que havia acontecido, se converte ao cristianismo. É raro alguém transformar-se tão rapidamente como aconteceu com Saulo. Sob o influxo da presença e chamamento do Mestre na estrada de Damasco, um impetuoso fariseu muda radicalmente a sua posição na vida. De perseguidor, passa a ser protetor de todos os cristãos. Vemos que Jesus não dispensa o auxílio de ninguém. Quando na terra, Jesus contou com o auxílio de André e de Pedro para iniciar ali a sua difusão e iniciar com eles dois o seu apostolado. Depois, já no mundo espiritual, ele faz uso da figura de Saulo de Tarso. Ele utiliza a capacidade, a intelectualidade de Saulo de Tarso, transformando ali um duro perseguidor de cristãos em uma pessoa que seria a maior divulgadora do cristianismo. Para tanto, Jesus aparece para Ananias, como acabamos de dizer, e auxilia, orienta para que Ananias fosse em socorro de Saulo. E assim inicia a jornada transformadora de Saulo em Paulo de Tarso. Não é difícil imaginar os sacrifícios e conflitos
que o doutor de Tarso vivenciou para se transformar em discípulo sincero do Evangelho. Deve ter experimentado enormes dificuldades nos inevitáveis testemunhos. Importa considerar, porém, o significativo amparo fraternal que recebeu de muitos, um bálsamo para aliviar as suas chagas morais. Tópico 4. A missão de Paulo. Concluindo o seu período em Damasco, em que recebeu auxílio de Ananias e conheceu a mensagem de Jesus, Saulo parte para o deserto, vivendo no oásis de Palmira, como humilde tecelão de tendas. Nessa localidade, prossegue no seu aprendizado, tendo oportunidade de vir a conhecer o idoso Ezequias, irmão de Gamaliel, cristão valoroso, assim como o casal Prisca, o Priscila e Áquila, judeus também convertidos ao cristianismo. Retornando a Jerusalém após estágio no deserto, os cristãos fugiam dele temerosos. Por influência de Barnabé, Saulo foi conduzido aos apóstolos, que após ouvir o relato dos acontecimentos na estrada de Damasco, passaram a aceitá-lo como discípulo, sendo, porém, ameaçado de morte por alguns judeus. Os apóstolos levaram-no a Cesareia e depois a Tarso. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 2 a 30. Os cristãos, após a morte de Estevão, fugiram de Jerusalém e se dispersaram por várias cidades. E acaba que alguns desses cristãos são exatamente aqueles com quem Saulo de Tarso, já como Paulo, tem o contato. E ali ele passa alguns anos no deserto, tecendo tapetes e assim ele tem acesso às Escrituras e começa a estudar os Evangelhos de Cristo e se tornar cada vez mais conhecedor das façanhas dos ensinamentos de Jesus. A missão de Paulo não foi fácil. Sofreu toda sorte de atribulações. No entanto, a partir da sua conversão na estrada de Damasco, por volta do ano 36 da nossa era, ele vai consagrar toda a sua vida ao serviço de Cristo que o conquistou. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Depois de uma temporada na Arábia e do regresso a Damasco, Gálatas, capítulo 1, versículo 17, onde ele já prega. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20. Sobe a Jerusalém pelo ano 39. Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 30. De onde é reconduzido a Antioquia por Barnabé, com o qual ensina. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 26 a 27 e capítulo 11, versículos 25 a 26. A missão de Paulo pode ser resumida em 3 palavras: fé, esperança e caridade. Agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade. Estas 3 coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Primeira Epístola de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Paulo ele teve que superar não só a sua condição de orgulhoso doutor da lei, mas principalmente superar a desconfiança dos cristãos em relação à sua pessoa. Precisou ele demonstrar a sua verdadeira conversão para conseguir, aos poucos, conquistar essa confiança. E assim, os cristãos e os discípulos foram vendo nele uma pessoa que tinha condições de divulgar os ensinamentos do Cristo, assim como Estevão. E não só isso, viram nele aquele que teve o contato com o Messias após o retorno do Messias ao mundo espiritual. Quando Paulo conta a sua visão de Jesus em Damasco, os discípulos não têm dúvida que realmente Jesus ali operara mais um de seus milagres. O milagre ali não foi de curar um leproso, não foi de curar um cego ou um paralítico. O milagre foi de curar uma alma adoentada. E na cura dessa alma, por curioso, essa alma experimenta a cegueira do corpo físico. Essa cegueira do corpo físico significa exatamente o processo em que Saulo estava. Saulo estava cego, ele não enxergava Jesus. E quando ele passa a enxergar a Jesus, ele perde momentaneamente
a capacidade de visão física. Com o tempo, após os 3 dias, essa visão foi restabelecida, que para ele configura mais um milagre operado por Jesus. E assim os discípulos veem em Saulo, agora Paulo de Tarso, exatamente uma figura que externava os milagres de Jesus. O contato de Saulo com Jesus às portas de Damasco representa o grande instrumento de sua fé. Sua fé foi sempre inabalável, porque ele nunca esqueceu o contato que ele teve com o Messias às portas de Damasco. Por isso, em todas as epístolas de Paulo, nós vemos muito intenso a palavra fé e a palavra caridade. Porque Saulo percebeu, e aí já se transformando e já utilizando o nome de Paulo, ele percebeu que a fé inabalável é a condição para que nós vivamos aqui nesse planeta de provas e expiações. E percebeu também que o amor precisa se travestir, se transformar em caridade, para que ele possa ser um instrumento de transformação das vidas de todas as pessoas. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa aula. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos na nossa próxima aula. Muita paz e muita luz.